Estejam todos. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. William Brito, planejador tributário. Hoje eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, uma atualização que eu fiz da minha apresentação sobre planejamento tributário estratégico. Se você já foi aluno do professor Felipe Dutra no Expert em planejamento tributário estratégico, você já vai estar familiarizado aí. RO, reorganização operacional, é a técnica de gestão de atividade, e RS, reestruturação societária, derivada da gestão de atividade, gestão de estrutura, expurgo. Tá bom? Vamos começar aqui. Eu lhe garanto que você vai ter um conteúdo aqui, se não na sua maioria, parte dele substancial, exclusivo. O cenário hoje, com a reforma tributária, ele demanda, mais do que nunca, assertividade, você conseguir ser cirúrgico, personalizado para o seu cliente ou para a companhia que você estiver fazendo planejamento tributário, e por isso a gente adota a metodologia do Expert, com a timeline que é utilizada, um método já consagrado. Eu e mais 26.999 colegas já validaram, e eu vou compartilhar com vocês aqui o método na prática. Bom, primeiro de tudo, quando a gente faz o planejamento tributário estratégico, a gente tem que, acima de tudo, definir qual o objetivo que a gente está buscando. Se a gente está buscando otimização tributária, que é a redução da carga tributária, aproveitando de repente benefícios fiscais ou incentivos fiscais, uma ressalva aqui, nunca como pilar do planejamento, sim como um plus, por conta da fragilidade da insegurança jurídica que existe no Brasil. Otimização financeira, onde a gente se debruça aí sobre ficha técnica de produto, precificação, e a gente tenta aumentar a rentabilidade, o fluxo de caixa, através de uma gestão tributária eficiente. Otimização de risco, né, quando aquele cliente já tem algum passivo, algum contencioso, a gente tenta garantir segurança através de ferramentas de proteção, né, geralmente societárias, uma holding, a inclusão do negócio em um fundo de investimento. Otimização operacional, onde a gente tenta aprimorar processos e principalmente estruturas. Muitas vezes o cliente está num ponto da cadeia que ele traz ineficiência tributária. A gente também se debruça sobre essa questão. A gente tem que definir uma hierarquia desses objetivos. A gente vai sempre buscando os 4, mas não é possível que se alcance os 4. Volta e meia você precisa renunciar ou privilegiar algum objetivo específico, mas é preciso que isso fique claro desde o início para que a gente possa, no meio do processo, já ter isso alinhado. Bom, as principais ações no planejamento tributário são revisão da legislação fiscal aplicada à empresa, segregação de processos produtivos, classificação fiscal de produtos, revisão de rotinas contábeis, busca de benefícios fiscais, revisão de apuração de tributos, análise das declarações fiscais. A gente apresenta aqui agora uma timeline do planejamento tributário estratégico, onde tem a fase de diagnóstico e análise, meio que se misturam aí, a separação que é muito mais, porque quando a gente está oferecendo esse planejamento tributário, comercialmente a gente oferece, dependendo do cliente, como bônus esse diagnóstico. Depois a gente parte para a fase de análise, onde a gente vai avaliar se a empresa atende os requisitos do planejamento tributário para que ele ocorra, se está exposta a algum risco, seja ele societário, patrimonial ou fiscal, se tem algo que possa limitar o planejamento. A gente também averigua a gestão tributária para garantir que faça uma boa gestão e seja aproveitada essa gestão tributária. De que forma? Muitas vezes, por exemplo, investigando se de repente não tem algum produto com tributação monofásica. Depois a gente vai para a análise de reorganização operacional, geralmente é o primeiro caminho que a gente tenta, comumente é o mais fácil, casos raros é que a gente já vai direto
para uma análise societária, de reestruturação societária. Por quê? É mais fácil eu reorganizar a operação da empresa para trazer eficiência do que eu chegar para esse cliente ou para esse proprietário e dizer que ele precisa arrumar um novo sócio. Sociedade não se constrói assim. Depois disso tudo feito, vai gerar a EAP, a estrutura analítica do projeto. A gente trata o planejamento como projeto. Eu vou compartilhar já com vocês a estrutura. Aqui, dando continuidade à timeline, a fase de elaboração, onde a gente, após a análise, a gente vai elaborar esse planejamento do ponto de vista societário ou operacional que for definido. Feito isso, a gente faz uma projeção quantitativa. Depois a gente vai para a fase de teste, ver como esse planejamento vai repercutir nos departamentos da empresa. Por que isso? Algumas vezes, por exemplo, se eu fizer uma simulação geral de regime tributário, eu de repente, pelo indicador, eu queira alterar essa empresa de regime tributário. Mas tem, por exemplo, um produto, de repente, que seja carro-chefe da empresa, e ele esteja sendo impactado mais do que os outros produtos. Se ele tiver a margem, vamos supor que seja um serviço, e eu queira mudar essa empresa para o lucro presumido. Via de regra, presunção do lucro presumido, 32% para serviço. Se eu tenho esse produto carro-chefe com a margem de lucro de 20%, eu já sacrifiquei esse produto no que diz respeito ao IRPJ e ao CSLL. Em sendo assim, vamos supor que a maior carga tributária esteja no IRPJ. Veja, eu matei o produto. Eu tenho que, de alguma forma, compensar essa perda, esse sacrifício que esse produto tenha em outro produto. Dependendo da atividade, a gente forma os famosos combos, né, que a gente vê muito na McDonald's, nessas indústrias aí alimentícias. Feito isso, a gente aí consegue equacionar. Depois, a fase de execução. Fizemos o diagnóstico, passamos pela fase de análise, elaboramos, fizemos a projeção validada, testamos e avaliamos a repercussão em outros departamentos. E, por exemplo, nesse caso que eu citei, seguramente isso impacta diretamente o setor comercial e provavelmente o setor de marketing vai ter que estudar aí uma nova forma de potencialização em termos de marketing desse mix de produto ou serviço. Passamos aqui a timeline e chegamos na EAP, a estrutura analítica do projeto, que ela, na verdade, esboça para a gente quais são as etapas do início ao fim do planejamento tributário. A gente começa com o diagnóstico estratégico, onde perpassa aqui pela modelagem, o estudo das pressões mercadológicas com as 5 forças de Michael Porter, análise de PESTEL com análise de ambiente externo, análise SWOT avaliando forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, os cenários envolvidos da companhia. E por último aqui, a gente começa para garantir a parte qualitativa do nosso planejamento, o que a gente pode chamar de ciclo da qualidade. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre ele. Na etapa 2, análise de diagnóstico tributário, a gente vai apurar os impostos, fazendo a revisão dos cálculos, analisar se houve retenções na fonte, cruzar SPEDs e XMLs com DARFs, identificar a oportunidade de crédito tributário e a simulação de regimes, que aqui nessa parte a gente também se debruça sobre a precificação e ficha técnica do produto. Depois a gente vai para a etapa 3 do projeto, que é a análise dos requisitos, dos limites e conformidade para o planejamento. Se esse planejamento está atingindo o substrato econômico, está com substância econômica, se tem alguma vedação à simulação pelo CTN, se está incorrendo em abuso de forma, abuso de direito, se está em conformidade com a legislação tributária e se tem algum limite jurídico que possa dificultar esse planejamento. Depois, estruturado tudo isso, análises feitas, a gente vai mapear os riscos. Como é algo que a gente não pode desenvolver um planejamento, trabalhar num planejamento tributário e cometer erros. Então, o que a gente puder fazer para garantia da eficiência e da eficácia do planejamento, a gente tem que fazer. Por isso, a gente
começa aqui na etapa de riscos, a gente vê se tem algum risco fiscal de autuação, risco jurídico, invalidação de estrutura, risco operacional, risco financeiro e análise de limitações normativas. Depois a gente vai para a análise de reorganização operacional e reestruturação societária, onde a gente vai analisar as técnicas que podem ser aplicadas ao case, à companhia ou ao seu cliente. A gente faz análise de cadeia e filtro. Veja, quem aí que estiver assistindo tiver sido aluno do professor Felipe Dutra, você está familiarizado com isso. Cada técnica de reorganização operacional deriva numa técnica de reestruturação societária. Análise de cadeia e filtro, análise de contratos, veículos e limitações normativas, análise de atividade, estrutura e expurgo, análise de terceiros, local, terceirizações e contaminações com ativos e análise de limitações normativas. A fase de implementação, aqui você sai com o plano de ação 5W2H, direto para operacionalizar o seu planejamento, tanto para a parte de recuperação de crédito, se for o caso, se for aplicável, quanto para a implementação do planejamento. Depois a gente faz um monitoramento e acompanhamento desses resultados e gera um e-book no final, com todo o relatório de todas as etapas do planejamento, com nível de detalhes assim de muita importância e de muita qualidade. A gente agora, começando aqui o diagnóstico estratégico, a gente utiliza a ferramenta da modelagem. Com o BMC ou o Business Model Canvas, a gente identifica onde nasce esse tributo. Com a Pestel, a gente analisa o ambiente externo. Com as 5 forças de Michael Porter, a gente identifica as pressões competitivas que a companhia sofre. E tem um diagnóstico consolidado com a SWOT e a SWOT cruzada, nessa sequência. Aqui, o Business Model Canvas tem os 9 blocos aqui. Você pode depois se debruçar mais sobre essa área de conhecimento. É muito interessante e muito eficiente para você entender tecnicamente o perfil fiscal e o perfil do seu cliente. Depois nós vimos aqui a análise Pestel, com os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Você pode perceber aqui que em cima está Pestel, porque aquele L está uma sigla da nomenclatura em inglês, e aqui a gente colocou em português. As 5 forças de Michael Porter, onde a gente vai analisar do ponto de vista fiscal e tributário, rivalidade dos concorrentes, qual a vantagem, por exemplo, que o concorrente seu pode estar tendo e qual a que você pode ter do ponto de vista tributário e fiscal, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutivos. Depois, a famosa matriz SWOT, mesmo você não sendo da área de planejamento estratégico, seguramente você já deve ter escutado falar sobre essa matriz. Aqui a gente faz a SWOT cruzada, a gente utiliza oportunidades e ameaças cruzando com forças e fraquezas para mitigar impacto ou para potencializar benefícios. Chegamos aqui no diagnóstico operacional. O diagrama de Ishikawa, a gente mapeia as causas. Isso aqui está relacionado também com a etapa de riscos. A gente mapeia as causas com a matriz GUT, é uma matriz de priorização de problemas. Porque GUT, gravidade, urgência e tendência. A gente escolhe o que atacar primeiro. A FMEA, a gente mede o risco de cada falha. A matriz básico é uma matriz de priorização de projetos ou de problemas que parte das premissas de qual benefício, abrangência, satisfação, investimento, cliente e operacionalização do que a gente está analisando. Ela vai indicar para a gente quais ações a gente deve executar primeiro. E o plano de ação 5W2H é para transformar tudo isso em prática. O que vai ser feito, por quê, quem vai fazer, onde vai ser feito, quando, como e
quanto. A gente chega aqui dando o exemplo do diagrama de Ishikawa. Ele serve para analisar causa e efeito, né, como visto lá atrás. E quais são as premissas? A gente vai tentar identificar se isso está relacionado com os materiais que a empresa usa. Veja, aqui a gente pode estar falando aí de, por exemplo, ativo imobilizado, de compra de material de consumo, ou compra de produtos mesmo para revenda. Aqui a gente identifica também se há o aspecto tributário, de repente, de substituição tributária, alíquota de ICMS, o que é que pode estar afetando, local de compra, ou se pode estar relacionado com o método utilizado, se pode estar relacionado com a mão de obra, se tem pejotização, por exemplo, já cabe o split payment, se está relacionado com máquinas, equipamentos, aqui a gente pode estar falando de SIAP, se está relacionado com o ambiente ou meio ambiente, dependendo da atividade, e se está relacionado à medida, a forma que está sendo metrificado os processos e os indicadores de performance. Diria um amigo meu, com vários livros publicados, Paulo Silveira, na vida e na venda o que não se mede não existe. Aqui a gente ainda apresentando o diagrama de Ishikawa, ele serve, reforçando, para entender por que a empresa paga mais tributo do que deveria, para identificar falhas estruturais, não só fiscais, separar problema operacional versus tributário e societário. É também chamado, pessoal, esse diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Perceba que parece uma espinha de peixe mesmo, o formato. Aqui a gente chega na matriz GUT, que pode ser para priorização de problemas ou de projeto. Aí a gente vai classificando, né? Aqui no caso estão os riscos, quanto à gravidade, se é muito grave, se é grave, a urgência, se é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e a tendência, se nada for feito, esse risco aumenta ou diminui. Tem uma pontuação, ele vai gerar um ranking para a gente ver o que faz primeiro. Aqui só para representar graficamente, ele serve reforçando para priorizar riscos fiscais e societários, definir sequência de implementação do planejamento, evitar alocação ineficiente de esforço, tempo e capital. Aqui chegamos na FMEA, que é a análise de modos de falha e efeitos. Tem aqui as causas e os modos de falhas relacionados aos problemas, o efeito potencial da falha, por exemplo, a primeira, aumento do custo de insumos sem controle, possibilidade de ocorrência, 10, severidade da falha, ele vai classificando, depois faz o cálculo e diz aqui para a gente se o risco é crítico, se o risco é elevado, se o risco é baixo, e as ações corretivas ao final da tabela. Aqui só para exemplificar e reforçando, a FMEA vai mostrar para a gente e possibilitar que nós façamos um mapeamento de riscos fiscais ocultos, identificar falhas estruturais na operação, priorizar ações com maior impacto financeiro, reduzir contingências tributárias e autuações. Chegamos aqui na matriz básica, que é uma matriz de prioridade de problemas ou de projetos. Ela fala para a gente dos problemas ou do projeto e a gente vai classificar quanto ao benefício para a organização, aí tem umas métricas específicas relacionadas a cada premissa dessa, abrangência dos resultados, satisfação interna de funcionários, investimento necessário, cliente externo, grau de impacto, operacionalização e grau de dificuldade, aí tem a pontuação, novamente aqui a classificação e priorização. Aqui essa pontuação indica o que a gente deve fazer primeiro. Aqui exemplificando graficamente,
Aqui a ferramenta importante e muito interessante da matriz básica é quando você tenta estar diante de dois eventos, dois projetos ou dois problemas que estão a olhos humanos com nível de urgência iguais. O que é que a gente faz? Na mesma ferramenta, ele faz uma busca aqui, a gente seleciona ele aqui e aqui para comparar os dois, e ele diz para a gente a prioridade. Veja, esse aqui está classificado em primeiro e esse aqui em 23º. Apesar de estar com a prioridade 29, ou seja, maior que esse aqui, em relação a outros aspectos, ele deve ser tratado primeiro. Lógico, isso aqui para dar celeridade, isso perpassa depois de uma discussão com as pessoas do departamento, o seu cliente, e aí chegar a um alinhamento e ação efetiva. Depois, a gente chega na fase de precificação, onde a gente vai fazer ficha técnica do produto ou serviço, para a gente encontrar o custo variável unitário do produto ou serviço, para possibilitar para a gente depois uma análise individual. Encontrado isso, depois de parametrizada a ferramenta, a gente tem toda a estrutura e o sistema de custeio do produto. Veja, esse aqui, por exemplo, tem uma margem de lucro de 21%. Se eu estou querendo colocar essa empresa, nesse caso, no lucro presumido, veja que eu sacrifiquei esse item, por exemplo. Então eu tenho que compensar, ou algum outro item do mix de produto ou serviço, ele tem que ter uma margem maior e possibilitar, de repente, algum tipo de composição nesse serviço que eu possa gerar valor e tente mitigar o impacto desse sacrifício em termos de margem de lucro por conta do regime tributário. Chegamos aqui agora em outra parte da etapa de precificação, que a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio ou break-even point. A gente tem o ponto de equilíbrio operacional ou contábil, que é esse primeiro, ponto de equilíbrio econômico com a margem de lucro e o ticket médio. Depois a gente parte para a comparação de regime tributário. Aqui só um exemplo, eu não citei aqui nome de empresa, né, mas são casos reais. Aqui o impacto da carga tributária e do lucro, representado de forma diferente. Aqui os KPIs, né, da DRE, Receita Bruta de Venda. Você pode selecionar aqui e você tem tudo isso exemplificado graficamente. Aqui, depois de feito toda essa análise, a gente, para começar o projeto, aqui é só um exemplo, a gente entrega um relatório de abertura de projeto e apresenta isso. Com o objetivo do planejamento, depois de conversado, identificado. Muitas vezes o empresário, o cliente, ele vem com uma demanda e quando a gente vai analisar, por exemplo, os documentos fiscais e alguns aspectos societários e operacionais, nem sempre o que ele está trazendo para a gente com demanda é só o que a empresa está precisando. Depois a gente faz um resumo do cenário atual, qual é o resultado que é esperado, né, diante do planejamento que a gente vai fazer, qual o retorno sobre esse investimento, e em quanto tempo se pagará, ou seja, qual o payback. Aqui, novamente, a EAP, que ela vem, eu exemplifiquei lá atrás, para tornar o fluxo mais visual e de fácil entendimento, mas ela vem também aqui no relatório de abertura de projeto. Quais são as pessoas, os stakeholders, as partes interessadas envolvidas, ele vem também no relatório de abertura de projeto. Quem participará do projeto e como vai participar. Aqui
aqui o plano de ação 5W2H, depois de feita a análise, esse é o primeiro plano de ação, macro, vamos falar assim. A segunda etapa. Depois a gente cria uma matriz de responsabilidades com todas as pessoas envolvidas, e tem aqui, porque matriz RACE é a sigla, quem é o responsável pela execução e entrega da atividade ou do processo, quem é que aprova essa execução, quem deve ser consultado porque agrega ou gera valor, e quem deve ser informado e atualizado sobre a medida tomada. Chegamos aqui, você que já é da área de projetos ou trabalha na área de construção civil, na parte de engenharia, deve estar familiarizado com o gráfico de Gantt. É um cronograma onde a gente também entrega com todas as etapas, prazos de entrega para o cliente sentir seguro e não enxergar esse processo como algo que começará um dia e não terminará jamais. Importante ressaltar aqui a diferença. Uma coisa, quando se fala em consultoria tributária, geralmente contratos mensalistas, e aí vai por prazo a ser acertado, mas o planejamento tributário ele tem início, meio e fim. Aqui é uma visão geral, esse case é um case de alimentação, de uma empresa da área de alimentação. A intenção nossa aqui foi trazer eficiência tributária para ele. A empresa A, a empresa atual, a empresa B, a nova empresa. Essa empresa A produz alimentos, vende para a empresa B, recebe locação do espaço, emite nota fiscal de produção. Relembrando aqui, essa técnica utilizada nesse case foi a de reorganização operacional, de gestão de atividade e a societária, que é de filtro e expurgo. O que é filtro? Esse novo elemento, esse novo CNPJ, essa nova empresa que a gente coloca para submeter o cenário a uma nova regra tributária. Essa empresa que vai comercializar, ela vai vender para o cliente final, vai receber o pagamento, emitir nota fiscal e pagar locação para a A. Em termos de receita, a empresa B realiza a venda direta ao cliente final, recebe o pagamento do cliente, emite nota fiscal correspondente à transação. B é quem captura o valor do mercado. Produção, a empresa A produz alimentos, vende para a empresa B, emite nota fiscal obrigatória. Quais são os requisitos? Nota fiscal obrigatória em todas as operações, preços com margem real, nunca preço simbólico. A parte de locação, empresa B paga locação do espaço, referente ao uso da cozinha, e equipamentos compartilhados. Tem que ter contrato formal com valor de mercado, periodicidade definida e registro formal obrigatório. O fluxo financeiro, B recebe do cliente, paga para a produção, paga para a locação e uma ressalva aqui, 3 aliás. Nunca caixa misturado entre A e B, pagamento sem contrato formalizado e compensação informal entre empresas. Isso jamais pode acontecer. Contratos obrigatórios, você precisa de 2 pilares. O pilar 1, contrato de produção, referente a fornecimento de alimentos ou industrialização. O preço tem que ser com base em custo e margem, prazo de entrega definido, especificação dos produtos. O contrato de locação, uso do espaço e cozinha, valor compatível com o mercado, periodicidade definida, como já dito, reajuste previsto em contrato. Ambos os contratos são essenciais para a segurança jurídica da operação. O ponto mais crítico é o fisco considerar isso uma simulação. Se A só produzir para B e não tem autonomia operacional, ou seja, vou usar a expressão utilizada até em um julgamento do CARF que eu vi outro dia,
Se a empresa A não tiver existência autônoma, ou seja, se B deixar de existir, a A consegue continuar existindo, perfeito. Contabilidade separada, gestão financeira separada, conta separada, tudo individualizado, nada pode ter misturado. Solução: das duas, uma. Para essa estrutura, você pode manter uma operação mínima própria ou ter capacidade de atender a terceiros. Um resumo executivo aqui do que a gente falou. E aqui a estrutura de fato. RO, Reorganização Operacional e Gestão de Atividade, com gestão de estrutura e expurgo. O cliente final, ele vende, ele paga a B, B paga aluguel, paga produção para A paga fornecedores, insumos, operação de cozinha, e embaixo o fluxo financeiro, contratos obrigatórios e princípios essenciais. Pessoal, eu acho que ficou bem claro, espero que tenha ficado. Se não ficou, eu vou deixar aí minhas redes sociais. Espero que você tenha entendido. Essas ferramentas são indispensáveis, eu diria, para esse novo cenário pós-reforma tributária e com nível de complexidade e o olhar sistêmico que a gente tem que ter para garantir a eficácia do planejamento. Um abraço, até mais.